Oi, 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 rainhas e reis, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal, onde é que a gente bate um papo sobre lei da atração, autodesenvolvimento e espiritualidade. E hoje eu trouxe para vocês três palavras, três coisas que vocês vão deixar de fazer agora, se quiser atrair prosperidade. Vamos lá? Vamos embora! Eu vou falar aqui coisas que eu aprendi ao longo da vida e que eu fui observando que a gente não deve fazer, gente. E que assim, parece que atrasa cada vez mais a prosperidade da gente. Mesmo a gente fazendo as técnicas, meditando, mas tem coisas que a gente faz e nem percebe no dia a dia que isso vai cortando o fluxo da abundância. E corta de verdade. É por isso que hoje eu entendo porque que eu vivia naquele ciclo, né? Perdia as coisas, ganhava, perdia, ganhava, perdia, ganhava. E tem muita gente que vive nesse ciclo, né? Que o povo chama de a corrida dos ratos. Você ganha, ganha, ganha dinheiro. Aí na frente quebra uma coisa, quebra outra. Rapaz, aí você começa a se perguntar, meu Deus do céu, que tanta coisa é essa, Cris? Porque é sua energia, gente, que tá atraindo. Tudo tem a ver com a tua vibração, com o jeito que você fala, com tudo. Eu acredito que é uma junção de várias coisas que você faz durante o dia que você emite, né? Porque tudo é frequência, né? Frequência é vibração. É a forma que você está emitindo para o universo, seja positivo ou seja negativo. Se você está emitindo positividade, ok. Mas se você está emitindo negatividade, você vai atrair cada vez mais. E uma das três palavras que eu trouxe para vocês, que assim, é campeão de cortar o fluxo da abundância. É uma coisa, gente, que eu vou dizer a vocês, gente. Eu melhorei demais, porque se vocês quiserem assistir meu primeiro vídeo, que foi quando eu... Foi um dos primeiros vídeos, há um ano atrás, que eu postei, falando o que mudou em mim, quando eu comecei a fazer o Ho'oponopono, que eu conheci a lei da atração. E uma das primeiras coisas que mudou em mim, gente, eu posso dizer assim, com toda convicção, foi a reclamação. Porque a reclamação, já tá dizendo reclamação, é você vibrar na escassez, é você reclamar, é você falar duas vezes a mesma coisa, é você desejar duas vezes a mesma coisa. Então, se você, por exemplo, fala, passa o dia todinho, aí quebra uma coisa, paga uma conta, vai não sei onde, passa no trânsito e reclama, você está emitindo cada vez mais daquilo que você fala. Vocês têm que ter muito cuidado com o que vocês falam. Eu sei que não é fácil, gente, eu falo por mim. Todo dia eu me policio enquanto eu o que falo. Mas uma das coisas que eu percebi em mim, que antes eu não percebia, porque isso assim, ele parece que vai abrindo assim um sentido na gente, pra gente começar a se corrigir mentalmente, né? Que é o Ho'oponopono. Desde que eu comecei a fazer o Ho'oponopono, que é uma das coisas que eu percebo assim, opa, Rose, não é por aí, você tá falando errado, tá reclamando, bora parar e agradecer. Então aí eu percebo em mim mesma onde eu estou errando e começo a meditar. Eu faço Ho'oponopono, faço mantras. Então assim, gente, reclamação é você clamar mais do que você fala. Se você fala o dia todo, eu não tenho dinheiro, realmente você não vai ter mesmo não, porque vai te dar, o universo vai te dar mais do que você pede. Se você fala, isso é difícil pra mim, ixi, consigo não. Aí você já tá profetizando que você não vai conseguir, realmente não vai conseguir. Pode ter certeza que a maioria das pessoas que fala que não vai conseguir, não consegue. Isso aí, assim, não tem nem o que questionar. Uma das coisas principais é a reclamação, porque eu penso assim, reclamação, ela é o inverso da gratidão. A gratidão é o quê? É agradecer por tudo que você tem, né? É você não... É uma mudança de olhar, assim. Eu diria que a gratidão é como se fosse Deus no nosso coração. É você ver Deus em tudo. Quando você começa a ver Deus em tudo, você abre portas, gente. Assim, parece que o céu se abre quando você começa a agradecer, assim. A gratidão, ela é curativa, gente. Pode ter certeza, ela é curativa. Ainda vou passar aqui a vocês algumas técnicas que eu faço da gratidão. Porque assim, eu faço uma mistura, eu mesclo Ho'oponopono com gratidão e faço alguns mantras onde tem o nome gratidão e tudo mais. Então, assim, é perfeito. Então, assim, eu creio que a reclamação e a gratidão não andam juntas. Gente, onde existe reclamação e gratidão ao mesmo tempo, não tem como duas pessoas falar a mesma coisa ao mesmo tempo.
não tem como. Ou uma coisa ou outra. A própria Bíblia já fala, né? Que duas coisas não entram, né? Ou você só agradece ou você só reclama. Mas os dois não tem como. Você tem que estar numa frequência. É como o rádio, você tem que estar na frequência do rádio, né? Uma frequência boa, né? Uma frequência ruim, não. Então, assim, a partir do momento que você para de reclamar, gente, ai, sei lá, uma leveza que dá no coração, gente. E outra, você vai perceber, gente, a sua energia vai mudar tanto quando você começar a mudar interiormente, que até pessoas que reclamam vai te incomodar. Você não vai nem, assim, gostar muito mais de estar no mesmo ambiente. Eu sei porque eu não gosto. Mas tem uma coisa que me irrita, é pessoas que reclamam demais. Gente, Ave Maria, eu já morei, como eu já falei a vocês, eu morei de aluguel por muitos anos, ainda moro. Só que agora eu tô na casa que eu sempre desejei, né? Uma casa boa, graças a Deus, porque antes eu morava, num lugar tão pequenininho, mas na época eu não agradecia também, mesmo sendo pequeno. E a menina era uma idosa, nossa senhora, gente, ela reclamava de tudo. Se o filho fazia aniversário para ela, ela reclamava. Se não fazia, reclamava. Reclamava da mesa, reclamava das plantas, reclamava do dia. E eu sempre dizia a ela, Dona Irene, o nome dela era Dona Irene, né, na época, né? Que eu morei com ela, era uma vila. E ela sempre dizia, a senhora tem que agradecer mais. Mas vocês acham que esse povo dá importância? A gente dá, não. Infelizmente. Talvez se um famoso falasse, ela dava importância, né? Mas como sou eu... né, o modo de dizer, né, assim que as pessoas às vezes notam que, eu noto que as pessoas dão muito valor à fama, né, acho que a fama em si tem valor, e o que mais tem valor é a gente, o nosso coração, né, então assim, eu fui percebendo, gente, no que eu fui parando de reclamar, ixi, que susto, no que eu fui parando de reclamar, assim, o coração da gente vai ficando melhor, sei lá, acho que até as doenças vai desaparecendo, gente, porque a gratidão, ela é isso, ela querendo ou não é ligada ao nosso corpo, tudo que você vê, observe, pronto, tá, lembrei de uma menina, quando a gente começa a reclamar, quando você vê esse povo que reclama de doença, é 24 horas de doença, observe que eles vivem adoecendo, gente, vivem adoecendo, não é verdade? Pois é, a segunda coisa que eu vou falar pra vocês aqui, não faça, porque isso impede o fluxo da prosperidade. Segunda coisa, gente, que até eu mesma faço, eu percebi por muitos anos, gente. E ainda vivo corrigindo, viu, gente? Porque eu não mudei 100% ainda, não. Tudo é processo, vai vencer o processo. Isso é a vida toda, que a gente a cada dia vai melhorando, vai ficando melhor. Mas uma coisa que eu percebo, assim, demais em mim, em qualquer pessoa, na minha família, que foi a questão também da criação e tudo, é o não merecimento. Gente, só faço uma pergunta. Se perguntem mesmo assim. Você se pergunta assim, bem lá no fundo você vai ter a resposta. Você é digna de merecer ganhar 100 mil reais? Se pergunta assim, estipula um valor que você acha tão distante de ganhar e seu subconsciente vai responder. Você vai sentir no coração, acho que eu não mereço. Muitas das coisas a gente acha que não merece. Por exemplo, eu vou citar alguns exemplos de não merecimento. Eu digo isso porque é uma das coisas que eu ainda corrijo em mim. E eu vejo muitas pessoas, lojas. Tem muitas pessoas que entram nas lojas, nem entra, né? Falar na verdade, nem entra, né? E tem muita loja na sua cidade que você não acha que merece entrar, que é só pros ricos, tem restaurante que é só pros ricos. E eu digo isso porque antigamente eu já tive eu já tive assim umas oportunidades de entrar em lugar um pouco mais chique, mas foi por convite, foi por amizade, que na época nem dinheiro eu tinha, assim. Achava que não tinha, né? Porque o dinheiro vem da energia, né? E eu me sentia assim, desconfortável naquele lugar. Mas por que eu me sentia desconfortável? Porque eu achava que não merecia aquele lugar. E tem muito isso no nosso coração. Infelizmente a gente foi treinado que rico merece tudo de bom e que pobre merece tudo de ruim. Tem até aquela música, né? Nada a ver aquela música, mas tudo bem. É uma música que é daquelas... minha gente, agora me deu um branco. Gente, agora deu um branco agora. Eu queria falar o nome da música. Eu sei que é assim, e não sei o que, o rico sobe e o pobre desce. É um negócio assim que fala, né? Eu acho que era bom, xibom, ximbom, bom, bom. Era mais ou menos assim, né? Era de umas meninas, eu nem lembro mais. Era uma música nada a ver na época. Então assim, gente, uma das coisas do não merecimento é isso, é restaurando. Você tem que começar a se desafiar, gente. Você tem que começar a se sentir. Aí há lugares assim que você acha que não merece. Porque você tá treinando o seu cérebro para merecer aquilo. Você já tá se preparando.
Você tá, é como assim, você tá visualizando. Você visualiza e quando vai naquele lugar, querendo ou não, você se sente, né? Você se sente merecedor. Então você tem que desafiar aí nesses lugares, né? Que seja uma vez ao mês, compra uma roupa boa, que você merece. Que às vezes a gente fica se segurando por coisas assim, nada a ver, né? E não vai a lugares assim. Gente, uma coisa eu lhe digo, não existe um lugar na face da terra que você não mereça. Você merece o melhor, sempre o melhor. É uma das coisas que eu faço muito na técnica do espelho, que eu até acho que vou estar aqui debaixo do vídeo, eu mostrei a vocês a técnica do espelho, que é uma das coisas que eu faço, né? Que é eu mereço o melhor. Então eu sempre me visualizo da forma que eu quero estar aqui, vamos supor, há 10 anos, há 5 anos. Então a gente tenha muito cuidado, vocês merecem de verdade, acreditem. Não fique se comparando a ninguém que não merece e tá. Então assim, é uma das coisas que corta demais o fluxo da abundância, da riqueza. Que se você não acha que não merece, como é que Deus vai te dar alguma coisa? Se nem você acredita que merece ganhar 20 mil, 30 mil, 40 mil, fica difícil, né? Mas uma das coisas também, gente, que acontece muito no não merecimento, principalmente financeiro, é a questão do valor. Você tem que estipular um valor que você não se sabote tanto. Por exemplo, se eu disser agora, eu mereço 20 mil reais. Ok, eu mereço realmente e minha mente vai dizer que merece, porque é um valor baixo. Tudo vai de acordo com etapas da sua mente. Cada vez ela vai progredindo, vai ficando cada vez mais expandindo, né, para o merecimento. Agora, se você disser, mereço 100 mil reais, outro lado vai logo dizer, idiota, 100 mil reais, onde é que tu vai conseguir 100 mil reais? É nunca, né? Então, assim, você vai testando sua mente e vai vendo o que é que ela percebe mais, assim, o que é que ela... Tipo assim, é como se fosse, digamos, dois coisinhas, né? Dois bonequinhos, o do mal e do bem. Aí um vai dizer, você merece, o outro não merece. Mas você vai treinando até os dois se conectar. Então, assim, é outra coisa, gente, que você tem que ter cuidado, um não merecimento. Treine de verdade o seu não merecimento. Fale pra você que você merece todos os dias o melhor, a melhor casa, o melhor carro, o melhor marido, esposa, melhores filhos, melhor viagem, melhor emprego. Então você merece sim. Não existe ninguém que... Porque às vezes a gente diz muito, será que eu mereço? Será que eu não mereço? É porque fulano merece porque ela é boa. Gente, a questão do merecimento é uma coisa que vem, eu creio assim, que isso já é julgamento. Uma das coisas, né, que o merecimento da gente não tem como saber. Isso vem de Deus. A questão do merecimento, você tem que fazer o seu melhor. E merecimento, assim, é muito peculiar. Então você tem que treinar de verdade. Porque vocês acham que Deus não acha? Vocês acham que Deus não vai achar que a gente não merece, gente? Nós somos filhos dele, gente. Independente de a gente errar ou não, Deus sempre vai achar que a gente merece o melhor. Ele sempre vai nos perdoar, independente do que seja, né? Porque assim, Deus, assim, ele não vê nossas atitudes. É impressionante, é tão perfeita a obra de Deus, o olhar de Deus, que por mais que a gente erre, que tem de coisa na Bíblia que fala de caras que erraram, se fosse hoje no nosso mundo atual, gente, já tava degolado. E Deus perdoou, porque acho que Deus vê lá no fundo, assim, na sua alma, que você tem alguma coisa aí ali ainda que dá pra salvar. Então é isso, gente. Então a segunda coisa é o não merecimento. Gente, a terceira coisa, ela faz parte das duas que eu falei, né? Que é justamente a mentalidade, né? Do julgamento, da fofoca, né? Do não merecimento. E a terceira, que se junta a eles dois, que é a mentalidade de escassez. Você tem que começar a treinar o seu cérebro para aquilo, para o dinheiro, né? Para que você não tenha essa mentalidade de escassez. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem mentalidade de escassez. Por exemplo, você vai, aí faz a feira, né? Aí você compra o shampoo ou o condicionador e lá no final você vai ficar assim, botando água para ter mais. Isso você já tá gerando escassez, gente. A partir do momento que você bota água no shampoo para durar mais, você já tá dizendo, eita, eu não vou ter dinheiro, ó, não vou ter dinheiro para ter mais shampoo. Sim, uma coisa que eu até lembrei agora, gente, e eu fazia muito. E eu fui percebendo que eu tinha muita escassez. Ainda tenho, viu, gente? Ainda tenho, mas eu vou treinando. É a tomate. Mas por quê, gente? Eu noto que alguns traumas da gente, ele assim, perdura por nossa vida inteira. E assim, eu passei necessidade na infância, e assim, a gente chegou a comer, acho que só farinha na época, eu até me lembro, não gosto nem de falar, porque a gente se emociona, né? Que graças a Deus eu agradeço mais a Deus que eu evoluí muito. Deus é perfeito, assim. Mas na época a gente
Só comeu, acho que foi farinha, só foi feijão. Nem me lembro que eu era criança, mas assim, ele fica tanto na nossa mente, coisas que a gente passa na infância, que eu me lembro, assim, hoje, uma das coisas que eu tenho maior dificuldade é em relação à comida. Eu tenho uma dificuldade tão grande como é que eu posso dizer assim, de compartilhar comida. Assim, eu sou muito de generosa, eu gosto muito de fazer doação, mas vamos supor que fosse meu próprio prato. Eu tenho muita escassez ainda em relação, assim, a alimentos, eu não gosto de estragar e ao mesmo tempo eu estrago. É uma mistura, justamente, porque eu passei necessidade. Aí, às vezes, a gente compra tanto, nem percebe que tá estragando, né? Porque, justamente, pelo trauma da infância. E uma das coisas que eu percebi que eu tinha muita escassez foi a tomate e a cebola. Toda vez que eu pego uma tomate, que eu pegava a tomate, em vez de eu partir ela todinha pra comer na salada, o que é que eu fazia? Só partia a metade. Cebola, a mesma coisa, só partia a metade. Tudo meu era tipo assim, só a metade. Que é como se o cérebro estivesse dizendo do outro lado: guarda a outra metade pro outro dia, que tu não vai ter dinheiro pra comprar no outro dia não, entendeu? Então tem que ter muito cuidado, gente. É muita coisa que a gente percebe na nossa mente, assim, que sabota a gente todo dia. É por isso que eu sempre falo, faço o Ho'oponopono, que ele é mágico, da Betty Russo. Já vou deixar aqui embaixo, porque ele é uma das coisas que abre demais a nossa mente, assim, em relação a perceber as nossas crenças limitantes. Então é isso, minha gente, a escassez ela vem de tanta coisa, vem de quando você vai comprar algo, aí a primeira coisa que o cérebro diz: vixe, Mari, isso aí tá caro, né? Por que será que você acha caro? Mas por quê? Porque o caro pra gente é a percepção do valor, porque às vezes tem gente que é rico, é a mesma coisa, tem gente que tem muito dinheiro, mas ainda vai achar caro aquilo ou aquilo, porque é a percepção do dinheiro, não é o valor que você tem, a percepção que você tem sobre o dinheiro. Então tem coisas que você vai achar caro, tem coisas que você vai achar barato, e não é bem assim, gente. A gente tem que realmente se dar um valor, entendeu? O dinheiro, ele é energia, ele vai e vem. O dinheiro que tá com outra pessoa, ele pode vir para você e de você vai passar para outra pessoa. E é aquele fluxo, não tem fim. Ele vai estar sempre ali. Agora sim, o dinheiro ele só vem se você tratar ele bem. Já ouviu falar de uma frase que diz assim, que o dinheiro não leva desaforo? Gente, eu não entendia não essa frase. Eu achava que era outra coisa. E realmente ele não leva. Porque, tipo assim, você faz uma coisa e depois reclama por aquilo que você comprou. Então você está se desfazendo do próprio dinheiro, do que você comprou. Você não está nem agradecendo. É por isso que uma das coisas, gente, é essa. Você agradeça por tudo que você paga, gente. A maioria das pessoas eu vejo que reclamam de mim. Ah, Maria, tem que pagar a conta. Já recebi. Já eu, no meu trabalho eu sempre falo, graças a Deus, glória ao Senhor, que eu tenho esse dinheiro para pagar. A melhor coisa do mundo, gente, pelo menos para mim eu falo, é você pagar a dívida. Quando você paga, sei lá, mas é um alívio tão grande, né? Ave Maria, eu adoro. Não vou mentir. É claro que fazer compras ainda é melhor. Mas é isso, gente. Então a terceira coisa que corta o fluxo da abundância é a mentalidade de escassez. Vocês percebam o que é que vocês estão fazendo durante o dia. Vocês vão sentir isso é escassez, isso é escassez. Shampoo, sabonete, pasta de dente, a gente pega e vai até o final, você já tá dizendo pra você que vai faltar. A mesma coisa é o contrário também, quando você compra coisa demais, isso acontece muito, você já tá dizendo pro seu cérebro também, eita, não, vou guardar logo pro primo venir, porque senão vai faltar, isso e aquilo. E Deus é Deus, é Deus, é Deus de abundância, gente. Ele nunca vai te deixar faltar. Claro que você também precisa, treinar a sua mente, eu sempre falo. É uma coisa que eu nunca vou esquecer, acho que nossa mente ela é muito poderosa. A partir do momento que a gente treina a nossa mente, ela tem poder para nos construir, como tem poder para nos destruir. A nossa mente ela é assim, perfeita. Eu creio que como eu sempre falo, a nossa mente é uma caixinha de Deus, assim, sei lá, uma intuição. Um negocinho assim que Deus falando com a gente todos os dias, né, pra gente cada vez melhorar. Mas é isso, gente. O vídeo de hoje ficou para essas 3 lições. Então, o que eu espero que vocês de verdade façam, percebam e parem agora, gente. Parem de verdade, porque vocês vão ver mudança na vida de vocês. É muito importante. Tem tantas coisas que a gente precisa mudar, né, para melhor. Não é só atrair riqueza. A gente tem que atrair tudo de melhor, né? Porque a riqueza ela é isso. Ela é o bem-estar, né? Então é isso. Beijos de luz e até mais.